Lukashenko. Vai não. Vamos todos morrer com o Jardim. Já não há. Primeiro de tudo, vou aqui pôr o correio em dia. Nós recebemos tantas mensagens e há umas que me interessam. A maior parte delas já avisamos que não. Nosso ouvinte Dulce Gomes, nós falámos aqui, a propósito do Escoffier, do tal molho de peixe que os romanos faziam e que eu disse que era um nojo. Sim. E a Dulce Gomes disse que chama-se garum. Claro, é um molho de peixe fermentado que cheira muito mal, mas podem comprar e provar. Não é só romano, é toda a antiguidade. Comiam ali dos assírios, tudo da Síria, dos egípcios, os gregos, os romanos. Era um condimento. Uma molhangazinha, não é? Uma espécie de molhangazinha, assim. Que Peixe fermentado. Cheirava de facto muito mal, mas parece que sabe muito bem. E podem comprar. Por exemplo, está à venda no Museu do Vinho em Bucelas. E foi feito em Troia, lá nos tanques que eles lá têm. Fazem com estas receitas da antiguidade. Quem quiser, faça isso. Ou quem não quiser, o melhor até nem fazer. Uma coisa esperta, não é? Mas é Olha, mas foi uma boa nota. Foi uma boa nota, sim. Ainda temos à venda. Ouvinte Dulce Gomes, e lá em Bucelas. Dulce Gomes já se sabe, eu não conheço, mas para Dulce Gomes é parecido com Dulce Pontes. É Dulce Pontes. Sim, Dulce Pontes. Dulce Gomes. E vamos agora ao nosso Muertas. Vamos falar de uma pessoa bastante especial. Neste dia estávamos em 1993. Foi ainda agora. Foi ainda agora, é verdade. Morria. Eu não estava no liceu, mas foi ainda agora. E morri em Lisboa. Lisboa foi ainda aqui. Foi aqui. Ainda foi ainda aqui. Foi ainda aqui. E morreu aos 69 anos. Olha, curioso número. Ainda agora. Falamos do cartunista português Sam. É verdade, Samuel Torres de Carvalho nasceu em 1924, também em Lisboa, era filho de pai português e de mãe italiana de ascendência judia. Ela tem Azavei, era o apelido judeu da senhora. O nosso Samuel! Na Cinemateca, antes da sessão começar, é a canção que chama as pessoas para dentro. E tu não imaginas que um dos meus melhores amigos é agora projecionista na Cinemateca portuguesa. Chama Samuel. E eu digo que aquela canção é em honra dele. Samuel over the Rainbow. O nosso Samuel over the Rainbow estudou Engenharia Civil e também Arquitetura em Lausanne, na Suíça. Que a pessoa tem que ter uma profissão, já sabe como é que é, não é? O menino pode fazer o que quiser da sua vida, mas tem de estudar. E depois ele trabalhou bastantes anos em design industrial e já passava dos 40 quando começa a publicar desenhos e cartoons na imprensa periódica, nos jornais, não é? E vai depois fazer, é o que vai fazer durante o resto da sua vida. Portanto, ele vai começar nos anos 60, ainda em ditadura, e isto ele tem um espólio gigantesco que ele nos deixou destes anos todos que trabalhou. Antes disso, vamos só falar um pouco da história dos cartoons. Sabemos, é uma história, se quisermos, contada em tiras, não é? Nem todos, mas regra geral, é uma história contada quase em 3 movimentos. É uma simulação da animação, mas através de desenhos, de sequências de desenhos. Esta forma que nós conhecemos, mais óbvia, não é? Dos cartoons, nasce no século XIX nos jornais ingleses, mas muito antes disso já há qualquer coisa que os historiadores adoram dizer: este é o avô dos cartoons. E há até há uma exposição, mas está em França, portanto não vou aconselhar, este conceito do cartoon que aparece, dizem alguns historiadores, há cerca de 30 mil anos na arte das cavernas, na arte rupestre que se pintava nas cavernas. Incrível. Por exemplo, nas grutas de Lascaux, uma das mais conhecidas. Mas com uma ideia sequencial? Sequencial. E sabes como é que faziam? Às vezes era por sobreposição de desenhos. São cavalos a correr, a fazer uma história, a contar uma história. Como é que fazes isso? Se calhar já toda a gente viu. Com muitas patas e uma noção de movimento, as patas e fazem essa cerca de 20 cavalos, sim. E tu percebes que aquilo está ali. Claro, o cartoon aqui numa coisa, não é um cartoon nesse sentido, mas é um cartoon como uma história contada através de um desenho quase animado. Muito incrível, não é? Então não é incrível. É isto contar uma história. Claro, agora no sentido mais moderno é uma história, talvez uma narrativa, não só de os cavalos a correr, as meninas a saltar. Isto aqui são cavalos, isto aqui são meninas, isto aqui. Beijinho para a Fascoa. Temos também as nossas artes rupestres. Sim, não procurem estas coisas no YouTube. Não, meninos. Temos as maiores da Europa a céu aberto. Toma! E tem um belo museu ali, bem conservado. E a centro
destruído, se não tiver, lembras-te. Um beijinho para o Fosco, eu não me lembro, mas sei desse facto. É verdade. Agora, os nossos cartoons hoje em dia são sobretudo satíricos ou humorísticos ou então caricaturas. É isto que nós conhecemos como os cartoons. Este nome aparece na Idade Média porque eram os desenhos, os moldes, se quisesses, que se fazia para os frescos, para os vitrais, e faziam-no em cartão. Há coisas destas depois também no Renascimento, o Miguel Ângelo, o Leonardo da Vinci. É o meio que dá. Claro, imagina, pintar o teto da Capela Sistina não foi a olho, por acaso tinha graça. O olho, mas lá em cima. Sim, uma história incrível, já contámos aqui a propósito do próprio Miguel Ângelo, deitado num andaime àqueles metros todos da altura. É verdade, é uma história. Aquilo não é humano. Incrível. Não, é impressionante. E a visão global de quando estás a pintar muito próximo. Mas, portanto, faziam em cartão um protótipo, não é? Uma maquete, e daí vem este nome, cartoon. Agora, o conceito mais atual nasce ali em meados do século XIX, acho que 1846. Aí já em jornais. Aí já em jornais, sim. E numa revista específica. Quem não conhece, conheça porque é tão incrível. É o humor inglês no seu expoente máximo. Chama-se Punch, essa revista. Há assim umas coletâneas que vale a pena comprar, ou até se calhar procurarem nos eBays da vida, porque encontram as edições mais antigas. Ali do final do século XIX e entra depois pelos anos 10, 20, 30. É muito, muito engraçado. Muito, muito, muito engraçado. Os cartoons do Punch. Uma linha que o New Yorker, por exemplo, continua também até hoje. Os cartoons da revista New Yorker, que são sempre incríveis. E no caso deles, muito simples, porque é é só uma tira. Está tudo a acontecer dentro daquela porcaria. Cá em Portugal, nós um dia falámos, não é bem um cartoon, podia ser o ano passado da Banda Desenhada, que é uma história que aconteceu aqui em Lisboa, no Senhor Roubado, porque conta a história exatamente do Senhor Roubado. É uma história no meio do século XVIII, de um tipo que roubou uma imagem numa igreja, isso que é o Senhor Roubado, e depois foi apanhado, etc. E esta história está contada em azulejos do século XVIII, uma espécie dizem que é a primeira banda desenhada portuguesa. Uma tirinha. Uma tirinha, sim. Nós aqui não estamos a falar propriamente de banda desenhada, estamos a falar mais de cartoon, e é impossível não falar do Rafael Bordal Pinheiro, talvez não, o pai desta história. O expoente disto, o expoente mesmo. Ainda no final do século XIX, com a sua revista Lanterna Mágica, e aquele que é considerado o primeiro herói de banda desenhada portuguesa, o Zé Povinho. Esta figura que representa até hoje o povo português. Claro, e também muitas conhecidas as críticas políticas ferozes que o Bordal Pinheiro fazia, e também as caricaturas de políticos, um bocadinho uma herança que ele vai buscar à Inglaterra, onde havia muito esta tradição de cascar à séria na situação política. E nós falámos aqui a propósito do Rafael Bordal Pinheiro, claro que isto é uma realidade, o SAM começa nos anos 60, já não apanha tanto esta história, num país altamente analfabeto, como era o caso que apanhou o Bordal Pinheiro, finais do século XIX, início do século XX. A decadência da monarquia. É exatamente esse período. Muitas pessoas tinham conhecimento da história política através dos desenhos, porque não sabiam ler os jornais, e ali percebiam, porque reconheciam, isto é o Fontes Pereira de Melo, isto é não sei o quê. E é muito, 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 muito engraçado. O cartoon vai ganhando importância e hoje é uma parte fundamental dos jornais e das revistas, ter esta nota de humor cáustico, crítica social, sobretudo política, nos jornais e nas revistas é quase fundamental, não é? E às vezes conta uma história numa só imagem, e nós sabemos, há concursos internacionais e toda a gente presta sempre muita atenção ao cartoon que ganha. Nem sempre nós estamos aqui a falar do humor, nem sempre vão pelo humor, não é? Há cartoons que nós nos lembramos, históricos, de coisas gravíssimas, mas resumir a realidade num só desenho. Política internacional. Sim. O cartoon político é uma vertente do cartoon muito, muito, muito importante para isto que nós estamos aqui a falar. Os políticos geralmente convivem bem com essa história. Até é quase uma medalha, não é? Lá estar a retratar. Há um estatuto qualquer, não é? De ter a representação. Estar imortalizados naquelas caricaturas ou naqueles desenhos. Mas nem sempre, e há processos em tribunal desde o início do cartoon político, que há estes processos, estas pessoas que são processadas pelos políticos e que geralmente depois não ganham. Ou pode ter ainda consequências
consequências mais sérias. Nós não nos esquecemos, claro, daquele dia de janeiro de 2015, quando uns homens armados entraram na redação do jornal satírico francês Charlie Hebdo e mataram 12 pessoas por causa de um cartoon também, desta vez com o profeta Maomé. Lembramos-nos todos, claro disso, e da onda que se gerou na altura, uma manifestação em Paris com 2 milhões de pessoas, onde estavam 40 chefes de Estado que se juntaram. É muito engraçado, muito engraçado não, mas nós convivemos com ataques terroristas em tantos lados do mundo, mas este foi particularmente, quer dizer, são todos chocantes, mas porque havia ali qualquer ideia esta ideia da liberdade de expressão, de estar a retratar ou seja, que os franceses preservam por várias razões. Claro que sim, foi um choque bastante grande. Tenho esse número lá em casa guardado do segundo número, também tem número pós. Que saiu. Exatamente, sim. Tout est pardonné, dizia. Exatamente isso. Dizia essa capa, assim também tem. Em Portugal nós nunca tivemos uma situação tão extrema, não é? Mas não quer dizer que não fossem, por vezes, perseguidos. Sobretudo, claro, antes da Revolução de Abril. Claro, o cartoon tinha sido uma arma política muito importante durante os finais da monarquia e da Primeira República, como nós falámos, com o Bordal Pinheiro, por exemplo, mas praticamente desaparece com o Estado Novo, claro, e a censura, tudo o que era publicado tinha de passar a censura, e os cartoons praticamente desapareceram da realidade portuguesa. E o Sam vai ser das primeiras pessoas a ressuscitar essa forma de comentar a sociedade. Ele começa no Notícias da Amadora em 1968, portanto ainda na ditadura, e começa, quase vai ressuscitar essa maneira de comentar, claro, muito cerceada. Deve ser fixe ver essa linha de quão capaz ele de se abrir democraticamente, não é? Claro. Eram anos assim de... Muito diferente. Claro. Um drive completamente... Mesmo, é verdade. Há uma história dele ter mandado 10 versões do mesmo cartoon e serem todas chumbadas pela censura. Fazia-se o que se podia, nós sabemos, no teatro de revista, nas músicas, na canção, na literatura, mas também teve ele muitas das suas coisas censuradas. Depois passou por muitos jornais, o Diário de Lisboa, o Expresso, a Capital, o Jornal Novo, o Público também, mas a sua carreira, diria que está sobretudo ligada ao Diário de Notícias, com esta personagem, a sua personagem mais famosa, o guarda Ricardo, que nasceu em 1972, portanto ainda também em ditadura, e abordava os temas que ainda hoje são atuais. É muito engraçado ver as tiras do guarda Ricardo. É inesquecível, é um traço muito, muito simples, é uma coisa muito estilizada, com o seu nariz, não é? E depois com umas frases muito certeiras. E é interessante ver o guarda Ricardo a comentar o que acontece. Ele nasce em 71, 72 e dura até à morte do Sam em 93. Portanto, aquilo acompanha uma parte importantíssima da evolução do país. E vês os temas que eram tratados, não é? Logo mesmo a seguir à Revolução, não é? Sim. O divórcio, as greves, as grandes polémicas do país ali espelhadas, claro. E é quase não é quase, é mesmo um passeio pela história, do ponto de vista da tal condensar a realidade num só desenho. Já vou dizer como é que podem acompanhar toda fazer uma viagem por esta vista. Ele deixou-nos mais de 6 mil cartoons, mas também não foi a única personagem criada por si, o guarda Ricardo. 6 mil cartoons. 6 mil cartoons. E tardiamente, não imaginem, se tivesse tido a oportunidade de ter começado muito mais novo. É verdade. Há a melancólica Heloísa, assim já com uns tons feministas, é uma mulher presa num casamento muito infeliz e sempre muito melancólica, e queixaste aquilo, muito engraçado e também muito inovador. Ou o menino Bartolomeu, que era um miúdo com uma curiosidade, às vezes um bocadinho incómoda. Adoro essas figuras infantis atrevidas. É awesome mesmo. Diz quem conheceu o Sam que era um homem de um conhecimento enciclopédico, sabia um bocadinho de tudo, adorava, era um homem com muita sede de conhecimento e tinha interesse por muitas coisas. E por causa disso foi também outras coisas. Foi escultor, escreveu bastantes livros, reuniu a sua obra, fez programas de rádio e até filmes. Eu penso que isto deve estar, não fui confirmar, no RTP Play ou naquela base. Os arquivos da RTP. Os filmezinhos do Sam, que ele fazia com o Mário Viegas no ano de 1986. Teve TV. Teve TV, sim. Portanto, espalhou-se aqui por vários formatos, vá? Que a gente isto é mesmo assim. Hoje era uma página de Instagram, era o pack completo. Sim. Quem quiser ver isto tudo, pode fazê-lo em Lisboa até meio de maio. Está no Museu Bordalo, não podia ser noutro sítio, é em Lisboa. A exposição não ria, aliás. O humor é um assunto muito sério.
sério. 100 anos de Sam. O cartoon político continua bem vivo em Portugal, claro, e é uma arma importantíssima. Vai desconstruir, alertando, expondo as situações políticas e sociais, e é tão mais importante quanto mais sérias vão sendo as ameaças até à própria democracia, um pouco por todo o mundo e em Portugal também. O nosso morto já está na história do cartoon, claro, em Portugal, ao lado do Bordal Pinheiro, por exemplo, e de outras pessoas. Ainda que há uns dias celebrou os 100 anos do seu nascimento. E nós hoje lembramos-lo também aqui. O Sam morreu faz hoje 31 anos.